Ele fica com você, Ele permanece com você. O seu inimigo vai estar bem do teu lado, mas você está no esconderijo do Altíssimo. O seu inimigo não tem o poder de te ver. Porque quando esse cervo ele atinge uma água corrente, após ele entrar naquela água corrente, ele sai, ele passa até na frente do predador, mas o predador não consegue mais ver. É assim quando você vai até Deus. É assim quando você toma da água viva, que é o nosso Deus poderoso. É assim quando Deus coloca você no esconderijo dele. O seu inimigo não tem o poder sequer de tocar em você, nem mesmo sequer ele vai ver você aonde você está. Então clama ao seu Deus, pede a Ele o que você quer. Beba dessa água da fonte, que é a água da vida. Irmã Maria, tem um testemunho, irmã Maria? Amém. Quer dar uma palavra do testemunho? Amém? Irmã Marinete, quer ler uma palavra? Glória a Deus. Amém, Senhor. Cumprimento os irmãos, a paz do Senhor. Amém. Eu vou meditar aqui no Salmo 67. Deus tenha misericórdia de nós, nos abençoa e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheça na terra e nos teus caminhos, e em todas as nações a tua salvação. Louve-te a ti, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos, alegrai-te e sejam-se as nações, pois julgarás os povos com equidade e governarás as nações sobre a terra. Louve-te a ti, ó Deus, os povos, louve-te os povos todos. Então a terra dará os seus frutos, e Deus, o nosso Deus, nos abençoará. Deus nos abençoará em todas as eternidades da terra e temerão. Assim diz a palavra do Senhor. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Deus abençoe a minha Linete. É o começo. Sempre lendo uma palavra. É o começo. E Deus vai começando a agir. Aleluia. Porque Ele conhece o desejo do teu coração. Que é o mais íntimo e mais profundo que o ser humano tem. Deus conhece. Missionário Cristiano, novo? Glória a Deus. Enquanto ela louva, vamos estar ofertando para a continuidade da obra da casa do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, nesse momento, ó Pai, eu lhe peço, Senhor Jesus, que o Senhor venha, Senhor Jesus, abençoar para os teus servos, ó Pai.
que vão estar, ó Pai, ofertando, dizimando, ó Pai, para a continuidade, ó Pai, da tua obra, ó Pai. Abençoa eles, ó Pai, cada vez mais, ó Pai, sem medidas, ó Pai. Porque eu sei, ó Pai, que o Senhor é um Deus que supre a necessidade dos teus filhos, ó Pai. E que até aqui, ó Pai, o Senhor tem nos sustentado, ó Pai. Porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, ó Pai. O Senhor tem nos tomado pelas mãos, ó Pai, e tem nos guiado, ó Pai. Pai, Tu tem nos levado a águas tranquilas, ó Pai, a pastos verdejantes, ó Pai. Continue, ó Pai, conosco, ó Pai. Continue, ó Pai, derramando, ó Pai, chuvas de bênção, ó Pai, sobre os Teus filhos, ó Pai. Visita, Senhor, o lar de cada um, ó Pai. Supra, Pai, a necessidade de cada um, é o que eu me peço e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, no número 304 da harpa. 304. Desprezando Toda dor eu vou a cantar, e o Calvário ao pecador sempre apontar. flechas transpassaram-me, padeci dor, mas Jesus, minha luz, Fez-me vencedor, a face adorada de Jesus veio. com
bem pelo bravo mar. Sim, Jesus me conduz, posso sossegar. A face adorada de Jesus verei, com a greia amada no céu estarei, na mansão dourada, e nos vou cantar a Jesus, minha luz, que me quis salvar. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Agradecido. Glória a Deus, esse momento. Esse momento nós vamos passar para o pastor Marcos. Creio eu que ele vai Glória a dar Deus. continuidade Aleluia, Deus. àquela pregação sobre os fins do tempo. É uma coisa que poucos falam, é sobre a volta do Senhor Aleluia, Jesus. Deus. Eles procuram ainda crer nas coisas terrenas. Eles querem juntar tesouros na terra. Mas o próprio Senhor Jesus diz: não ajuntai tesouros na terra, mas sim no céu. Amém? Vamos estar apresentando o céu do Senhor Jesus mais uma vez, na sua presença, nas suas mãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez, ó Pai, eu quero, Senhor, apresentar o teu filho, Pai, nas suas mãos, ó Pai. Que o Senhor venha, Senhor Jesus, usar ele, ó Pai, como o Senhor sempre tem usado, ó Pai, através da tua palavra, ó Pai. Para falar, ó Pai, não aquilo, ó Pai, que queremos ouvir, mas sim aquilo que tu sabes, ó Pai, que necessitamos ouvir nesta noite, ó Pai. Vai de encontro, ó Pai, a cada vida, ó Pai, que está aqui nesta noite, ó Pai. Vai de encontro, ó Pai, a cada clamor, ó Pai, a cada súplica, ó Pai, que foi colocado, ó Pai, nas suas mãos, ó Pai. Porque eles clamaram a Ti, ó Pai, porque sabem, ó Pai, que o Senhor é o Deus das coisas impossíveis, ó Pai. E que o Senhor operando, ó Deus, ninguém pode impedir o teu agir, ó Pai. Quem vai dizer que o Senhor não pode? Porque o Senhor é o Deus da nossa criação. O Senhor é o Deus que tudo fez, ó Pai, apenas por falar, ó Pai. Continue, ó Pai, conosco, ó Pai. Continue nos guardando, ó Pai. Continue suprindo as nossas necessidades, ó Pai. Abençoa o teu filho, ó Pai, como sempre o Senhor tem abençoado, ó Pai. Dá a ele, ó Pai, tudo aquilo que ele necessita, ó Pai. Porque eu sei, ó Pai, que ele tem clamado a Ti, ó Pai. Eu sei, ó Pai, que ele tem confiado, tem esperado nas Tuas promessas, ó Pai. E Tu é um Deus que não volta atrás daquilo que promete aos Teus filhos, ó Pai. Assim eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, amém. Louvado seja Deus. Deus abençoe a todos, boa noite. Irmãos, nós tivemos uma palavra, né? Nós lemos 1 Pedro, capítulo 4. Então nós vamos fazer uma meditação do que nós lemos, né? Louvado seja Deus. 1 Pedro, capítulo 4. Glória a Jesus. E o versículo 7. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7. Que diz assim: e já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Glória a Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. O que nós aprendemos aqui, igreja? O apóstolo Pedro, quando ele escreve essa epístola, né? Louvado seja o nome do Senhor. Ele nos traz
uma palavra muito importante acerca do fim dos tempos. E nós vemos, irmãos, que o fim dos tempos ele já está se aproximando. Nós temos visto as profecias se cumprindo, né? No dia a dia. Louvado seja o nome do Senhor. E isso, irmãos, ele gera um assunto assim muito polêmico, né? Acerca do fim dos tempos. Uma certa feita, os discípulos de Jesus perguntaram para ele, né? Mestre, nos dê um sinal quando vai ser a sua volta. E o Senhor Jesus, quando ele escreve, né? Lá em Mateus capítulo 24, nós vamos conferir, né? No Evangelho de São Mateus, capítulo 24, quando os seus discípulos perguntam, né? Para ele, louvado seja o nome do Senhor, o Senhor Jesus ele estava saindo do templo, né? Louvado seja Deus. E os discípulos estavam todos felizes, né? E convidou o Senhor para mostrar a estrutura do templo. E o Senhor Jesus lança uma profecia, né? Está em Mateus capítulo 24, versículo 1 e 2. Ele diz assim: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: Não vede tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então, irmãos, imagine só, um templo, né? Que ele foi construído por Herodes. De repente, o Senhor Jesus fala que aquele templo não ficaria pedra sobre pedra. Os discípulos ficaram o quê? Admirados com aquela profecia. E toda a profecia, ela se cumpre, né? Ela se cumpre no pé da letra, né? Existem profecias que são proféticas, existem profecias que são simbólicas, existem profecias que são, né, irmãos, figurativas, e existem profecias, né, irmãos, que se cumprem no pé da letra, né? E essa profecia se cumpriu no pé da letra, diácono Moisés, junto com a igreja, né? Ela se cumpriu literalmente, né? Quando ela se cumpriu? No ano 70 depois de Cristo, quando o general Tito invade Jerusalém e destrói o templo. E aqueles judeus da época foram dispersos pelo mundo, né? Nós vemos no tempo de Noé, pastor, no tempo de Noé, muito tempo atrás, mas vejam bem, o próprio Deus fala para Noé construir uma arca, porque ele iria destruir com aquela geração, né? E Noé demora muitos anos para construir a arca, né, irmãos? 120 anos, né? Então, o que acontece? Quando Noé começa a construir a arca, o que o povo falou? Que ele estava louco, porque nunca tinha chovido sobre a terra. Naquela época a água subia como um vapor, e de repente Noé, né, por divina revelação, inspirado pelo próprio Deus, que o Senhor fala para ele construir a arca, porque Deus ia mandar o dilúvio sobre a terra. O povo falou: esse homem está doido. E não é diferente de nós hoje, irmãos.
Hoje nós falamos de Jesus, o povo fala assim: esses crentes são doidos, esses crentes são malucos. Irmãos, quantas pessoas já ouviram falar aqui? Não, mas desde quando eu sou gente, o povo fala que Jesus está voltando e nunca voltou. Quantos já ouviram isso aqui? Eu creio que todo mundo, né, irmão? Grande Moisés. Então, irmãos, mas as profecias estão se cumprindo. Nos tempos de Noé, o povo também falou que ele era louco. E a Bíblia fala o quê? Né? A Bíblia fala, assim como foi nos dias de Noé, Mateus capítulo 24, versículo 20 e 30. Mateus capítulo 24, versículo 37. E como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, irmãos, a Bíblia, ela tem profecias que já se cumpriram e tem profecias que ainda vão se cumprir. Mas cabe a nós, né, esperar o quê? A volta de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Né? O maior sinal que Jesus falou sobre a sua volta, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Né? Ele disse ele deu vários sinais sobre a sua volta. Primeira vez que Jesus veio na terra, ele veio como um cordeiro. Agora, na sua volta, ele vai vir como um leão. Louvado seja o nome do Senhor. Né, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que ele foi levado ao matadouro como um cordeiro mudo. Essa profecia Isaías profetizou, né, por volta de 600 a 700 anos antes do nascimento de Cristo. E ela se cumpriu no Calvário, quando ele foi crucificado. Louvado seja o nome do Senhor. Né? Aleluia. Vocês se lembram quando Deus manda Abraão sacrificar o seu filho Isaque lá no Monte Moriá? Quem se lembra dessa passagem? Gênesis capítulo 22. Aleluia, né, irmãos? Deus fala para Abraão sacrificar o seu filho lá no monte. Imagine só, irmãos. Por que Deus permitiu? Por que Deus exigiu? Por que Deus determinou que Abraão fosse sacrificar o seu filho lá no monte? Para simplesmente provar a sua fé. Mas aquilo ali, irmão, tinha um sentido escatológico. Aquilo ali não foi simplesmente uma passagem bíblica a qual Deus não gostava do filho de Abraão. Não, imagina. Primeira coisa, Deus provou a fé de Abraão. Segunda coisa, Deus tinha promessa com Abraão e com Isaque. Terceira coisa, aquilo é uma profecia escatológica. Todos nós sabemos que Abraão foi o primeiro homem a ter fé. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Né?
Deus às vezes exige sacrifícios, nossa irmão, para ver se realmente a gente está em sinceridade na presença dele. Primeira coisa, Deus tinha uma promessa para Abraão. Qual foi a promessa? Ser pai de multidões. Mas para isso, Deus exigiu o sacrifício dele. E a trajetória dele não foi fácil. Primeira coisa que Abraão teve que fazer: sair do meio da sua parentela. Por que ele teve que sair do meio da parentela dele? Porque Deus tinha algo diferente com ele. Todos nós sabemos que o pai de Abraão era fabricante de imagens, né? O nome do pai dele era Tera. Então o pai dele fabricava imagens, por isso que veio os terafins, que é tudo descendente do pai de Abraão. E para Deus realizar uma obra, um projeto, né, um propósito na vida de Abraão, ele teve que sair do meio da sua família. Então o primeiro sacrifício que Deus exige de Abraão é isso. Porque muitas das vezes, irmão, a nossa família serve de impedimento na nossa vida, né? Chega dia de culto, a família está lá na casa, comendo, bebendo, jantando, eles não quer saber de Jesus e não quer que a gente também venha para a igreja. Então é uma coisa tremenda. Aí a gente tem que fazer o quê? Sacrificar. Renunciar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Faz um churrasco na tua casa para ver se toda a família não vai lá. Faz um almoço, uma lasanha bem gostosa para ver se todo mundo não vai lá. Agora faz um culto para ver se a família vai lá. Quando você está entendendo a palavra, diz amém. E ali, irmãos, Deus tinha uma promessa para Abraão. Então Deus provou a fé dele, para ver se realmente ele estava firmado. Aí exigiu que ele fosse lá no monte levar o seu único filho. Aleluia, louvado seja Deus. Né? A gente sabia que ele já tinha Ismael, mas Ismael já estava com a mãe, com Agar. Né? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos estar entendendo a palavra, diz amém. Amém. E ali, irmão, Deus determina. Quando chega lá no monte, Deus faz o quê? Viu que Abraão estava em sinceridade, ele envia o cordeiro para o sacrifício. E todos nós sabemos que aquele cordeiro representa Jesus Cristo, sacrificado na cruz do Calvário. E Abraão representa Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Isaac representa a igreja. Aleluia. Quando você está entendendo a palavra, diz amém. Glória a Jesus, né, irmãos? Então, Jesus veio como um cordeiro. Aleluia. Vamos conferir. Glória a Jesus. Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1, para vocês verem que Jesus, ele estava desde o princípio do mundo, né? Jesus, ele é o Verbo, ele é o Cordeiro, né? E agora ele vem como leão. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele nada do que foi feito se fez. Aleluia, louvado seja Deus. Nele estava a vida. E a vida era a luz dos homens. Glória a Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Né? Então vamos lá. Primeiro Jesus veio como quem? Primeiro veio como cordeiro.
agora ele vem como o leão da tribo de Judá. Amém? Vamos conferir Apocalipse capítulo 5. Apocalipse capítulo 5. Nem começa a pregar, a hora já passa, já chora. Oh, louvado seja Deus. Apocalipse capítulo 5. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro e nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem de o ler, e nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar seus 7 vai em mistério. Louvado seja o nome do Senhor. Isso aqui, irmãos, não é um simples livro. Isso aqui é um testamento. E o testamento, todo testamento, o pai deixa para o filho. E ele era selado com 7 selos. Por que ninguém foi digno de abrir? Só teve um que era digno de abrir, que era Filho de Deus, Jesus Cristo, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, né? E João, quando ele vê essa visão, ele já estava lá na glória. Glória a Deus, amém? Aqui, João representa a igreja arrebatada. Então ele já está lá na glória, né, irmãos? E aí o que acontece? Um dos anciões. Quantos anciãos tinha lá, irmãos? 24 anciãos. 24 anciãos. 12 representavam as 12 tribos de Israel, e os outros 12 representavam os discípulos de Jesus. 24 anciãos. Quantos estão entendendo? Diz amém. E um deles, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, né? Diz um dos anciãos, não era só um ancião, tinham vários, né? Eram 24, fora os querubins, fora os serafins, fora os arcanjos, fora os anjos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, né, irmãos? Então aqui, aqueles anciãos eram 24, glória a Jesus. Quantos estão entendendo isso também, né? Então eles falam: não chore, eis aqui, porque ele já estava presente, ele estava lá na glória. Ele não falou eis ali, olha lá, né? Ou como diz o bom nortista, olha acolá. Não, ele falou eis aqui, aleluia, louvado seja Deus. Jesus está aqui ou não está, irmão? Jesus está aqui ou não está, igreja? Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei,
estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um que, igreja? Um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda aleluia, louvado seja Deus, toda a terra. E veio, tomou o livro da destra do que estava sentado no trono, e havendo tomado o livro, os 4 animais, os 24 anciões, aleluia, se prostraram diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas salvas e de ouro cheio de incenso, que são a oração dos santos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A tua oração está arquivada, a nossa oração está arquivada, irmão. A nossa oração, ela não fica parada lá na laje da tua casa, não, nem na laje aqui da igreja, ela está arquivada lá na glória. Bendito seja o nome do Senhor. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, vamos entender. Apocalipse capítulo 1, aonde que a igreja estava? A igreja estava na terra. Louvado seja Deus. Apocalipse capítulo 1, Cristo glorificado. A igreja está na terra. João estava lá na ilha de Patmos. Então a igreja estava na terra. Apocalipse 2 e 3. Aleluia. As cartas para as 7 igrejas da Ásia. Onde estava a igreja, irmãos? Na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Apocalipse capítulo 4. Aleluia. A visão do trono da majestade divina. Aleluia. Aonde que a igreja está? Aonde que a igreja está, igreja? A igreja ainda está na terra, ainda está aqui. Vamos conferir. Depois dessas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, como voz de trombeta, ouvira falar comigo, e disse: sobe aqui, oh aleluia, e mostrar-te-ei as coisas que depois devem acontecer. Aí é o arrebatamento da igreja. A igreja está na terra. Deus toca a trombeta, sobe aqui e mostrar-te-ei. Então a igreja, quando é, aleluia, tocada a trombeta, a igreja é arrebatada. Bendito seja o nome do Senhor. Apocalipse 5, onde que a igreja está, irmãos? Onde que a igreja está, irmão? Apocalipse 5? Quem está prestando atenção na palavra? Se no Apocalipse 4 a igreja foi arrebatada, Apocalipse 5 a igreja está onde? No céu. No céu, minha gente. A igreja está no céu. Jesus recebe o quê? Os livros, né? Ele recebe o quê? O testamento. Ele abre os selos. No capítulo 6 já começa a grande tribulação. E a igreja não está na terra, a igreja já está na glória. A abertura dos primeiros 6 livros. Primeiro livro, que é aberto, aparece 4 cavalos. Um cavalo vermelho, um cavalo preto, um cavalo amarelo e um cavalo branco. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A igreja já está na glória, irmão. Do capítulo 6 até o capítulo 18 do Apocalipse é a grande tribulação. A igreja não está mais aqui na terra, a igreja já foi arrebatada.
Bendito seja Deus. Quantos estão entendendo a palavra? Diz amém. Então, aberto o primeiro livro. Quem vem primeiro? Quando a igreja é arrebatada. Tem gente que acha assim, pastor, quando for aberto os primeiros 6 livros, quando é aberto, né, o primeiro selo, sai 4 cavalos. Então vai sair 4 cavalos no céu, cavalgando. Então tem gente que acha que é assim. Quem já pensou que é assim, irmão? Vai vir 4 cavalos do lado do outro, preto, vermelho, amarelo e branco. Quem pensou que é assim? Alguém aqui já pensou assim? Que vai sair 4 cavalos cavalgando lá no céu? Isso aí, irmãos, é sentido figurado. Isso aqui foi uma visão. Cada cavalo representa uma coisa. Vamos lá. Primeiro cavalo, quem vem? Cavalo branco. Aberto o primeiro livro. Cavalo branco. Aberto o primeiro selo. Cavalo branco. Segundo selo. Sai um cavalo vermelho. Terceiro selo. Um cavalo preto. E o quarto selo, um cavalo amarelo. Isso aqui são símbolos. Esse cavalo branco, já vou terminar, irmãos. Esse cavalo branco é a falsa paz. Tem gente que pensa que é Jesus. Esse cavalo branco é Jesus. Não é Jesus, irmão. É a falsa paz. Vamos ver aqui. 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses. Capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida e de modo nenhum escapará. Vamos conferir Daniel, capítulo 9. Daniel, capítulo 9, versículo 27. Daniel, capítulo 9, versículo 27. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Por que Daniel profetiza a semana? Na verdade, não é 7 dias, são 7 anos. Então vai ser 3 anos e meio de paz, depois 3 anos e meio de tribulação. Nesse período, a igreja já não vai estar aqui na terra, porque ela já foi arrebatada. Quem vai ficar aqui na terra? São Israel. Israel que vai ficar aqui na terra. Por quê, irmãos? Porque eles vão ter que reconhecer Jesus como Messias, como Salvador, porque Israel não reconhece Jesus Cristo como Messias. Jesus para eles foi um profeta, não é o Salvador, não é o Messias. Então, nesse período, Israel vai reconhecer o anticristo como Messias. Por isso que quando abre o primeiro selo, vem um cavalo branco, que é a falsa paz. Aí ele vai firmar um pacto com Israel. Aí vai ser 3 anos e meio
de paz. Nesse período não vai existir mais igreja, não vai existir mais religião, não vai existir dinheiro, não vai existir cartão de crédito, não vai ter mais nada disso. Todas as pessoas que ficarem aqui na terra, eles vão ser chipados, né? Ninguém vai poder comprar, ninguém vai poder vender se não tiver a marca na besta. Para concluir, vamos conferir Apocalipse capítulo 13. Apocalipse capítulo 13. Aqui fala de duas bestas, uma que sobe do mar e uma que sobe da terra. Uma vem da política e outra da religião. Vamos lá, Apocalipse 13. Apocalipse 13, capítulo 16 em diante, para resumir por causa do horário. E faz que todos, pequenos, grandes, ricos, pobres, livres, servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem, e o seu número é 666. Vamos lá. Por que é 3 vezes o número 6? Tem gente que acha que a besta, diácono Moisés, vai aparecer como se fosse um monstro, sabe? Bem feio assim, com o número 666 na testa. Tem gente que pensa assim. Eu já vi pastor ensinar isso, irmão. E na verdade não é isso. Quando eu aceitei Jesus, primeira vez que eu participei do estudo do Apocalipse, eu fiquei 3 noites sem dormir, com medo. Porque eu fiquei imaginando assim: poxa vida, mas se tem um monstro lá dentro do mar, por que eles não jogam uma bomba atômica e matam o monstro? Acaba já, né? Eu achava que era esse, mas não é, irmão, é sentido figurado isso aqui, né? Uma sobe do mar e outra da terra, ou seja, uma da política e outra da religião. Vamos lá, 666, isso aqui é um código. Por que João escreve 666? Para começar, a besta é quem? É um homem que quer ser Deus. Não é um Deus que quer ser homem, não. A besta é um homem que quer ser Deus. 3 vezes o número 6. Que dia que Deus criou o homem? Me ajuda aí, gente, o horário está passando. Que dia que Deus criou Adão? No 6º dia. Deus fez Adão no 6º dia. Por isso que é 3 vezes o número 6. Porque a besta é um homem que quer ser Deus. Então Deus fez o homem no 6º dia. Por que 3 vezes o número 6? Porque 3 representa o quê? Pai, Filho e Espírito Santo. E a besta é um homem que quer ser Deus. Para resumir, né, irmãos? Para resumir. Então vamos lá. 2 Tessalonicenses. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2. 2
proceder assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, a qual se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Né, irmãos? Vocês entenderam então por que é 3 vezes o número 6? Porque a besta é um homem que quer ser Deus. Quem já ouviu falar do vigário de Cristo aqui? Ninguém aqui foi da igreja católica? Quem já ouviu falar do vigário de Cristo? O vigário de Cristo é o Papa. Se você pegar o número, né, Vigário Filii Dei, que é no latim representante do Filho de Deus, se você pegar o nome Vigário Filii Dei e converter no algarismo romano, esse número dá o 666. Amém? Vamos orar, meu irmão? Vamos orar porque eu já falei demais. Irmãos, quarta-feira nós vamos voltar a oração da igreja, amém? Quem puder vir na quarta-feira, as portas vão estar abertas, em nome de Jesus, louvado seja Deus, amém? Sexta-feira continua culto de libertação e domingo culto com a família, louvado seja Deus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Deus abençoe todos que estão conectados através do Facebook. Deus abençoe, que essa palavra fique na tapa do teu coração, em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, nós te agradecemos por essa palavra. Meu Deus, guarda a nossa volta até o nosso lar, livra de todo mal, em nome de Jesus. Conceda uma semana de vitória, uma semana de bênção, de paz, de harmonia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. O grande amor de Deus, a comunhão do Filho e a consolação do Espírito Santo seja com toda a igreja, não somente hoje, mas para sempre. Amém. Está encerrado em nome do Senhor Jesus. Senhor.